Tá na dúvida em que tipo de comedouro você deve comprar para o seu gatinho? Você sabia que nos Estados Unidos tem uma campanha que chama Ditch the Bowl, que quer dizer jogue o comedouro fora? Eu vou explicar melhor antes de você jogar o seu comedouro fora, tá? O que acontece? Muitos gatos têm menos atividade do que eles deveriam ter no dia a dia e a alimentação pode ser utilizada para isso, para envolvê-los em mais atividade, fazer com que eles andem mais, fazer com que eles farejem mais o ambiente. Então, quando a gente coloca toda a comida reunida num potinho, sempre no mesmo lugar da casa, do mesmo jeito, você está estimulando o sedentarismo do seu gato. E com isso ele vai fazer menos atividade, vai dormir mais e a saúde dele pode ficar prejudicada. Eles já até perceberam que quando você faz isso, você diminui o estímulo que ele tem para ingerir água, que é muito importante. Então, quando a comida está espalhada em mais lugares e dentro de brinquedos, até feitos para isso, você está estimulando mais atividade, mais saúde e mais ingestão de água. Agora, em alguns casos, os comedouros, eles são bem-vindos. Fica aqui com a gente que eu vou falar bastante sobre os comedouros, mas nunca esqueça de estimular atividades físicas para o seu gatinho, principalmente se ele vive só dentro da sua casa. Que potinho para água e que potinho para comida eu devo comprar para o meu gato? Eu separei aqui alguns exemplos para poder falar das vantagens e desvantagens de cada um deles, né? Então a primeira coisa é que o potinho ele facilita você organizar, deixar a casa bonitinha, colocar toda a comida junto, mas na maioria das vezes os gatos precisam de mais atividade, eles deveriam estar buscando, caçando a comida deles, então facilitar nem sempre é a melhor coisa para o seu gato, pelo menos em relação à comida. Então, se o seu gato é saudável, principalmente você alimenta ele com comida seca, existem várias opções para você dificultar essa alimentação, para que ele gaste mais tempo fazendo um comportamento que é natural para ele, como procurar o alimento, caçar, ter uma certa dificuldade e se alimentar durante o dia. Então, para isso, existem esses brinquedos, que na verdade são comedouros interativos, né? A gente vai colocando a comida aqui e o gato tem que aprender a ir brincando. A gente tem uns mais delicadinhos, que é importante porque alguns gatos, eles são realmente muito delicados e mais levezinho fica mais fácil para ele. E depois a gente já tem uns bem mais complicados, que a gente pode colocar a comida aqui ou até a comida aqui dentro, né? Então eles têm que olhar, enxergar, tentar pegar com a patinha, nada fácil. Mas quem diz que caçar um ratinho ou algum mamífero pequeno que normalmente eles comem é fácil? Não é, né? Então esses estímulos são ótimos. Bom, agora, em que casos que comedouros podem ser bem-vindos? Quando a gente tem mais de um gato e a gente quer alimentar e prestar atenção que gato está comendo o que, isso pode ser legal. Numa comida úmida, um patezinho, por exemplo, fica complicado eu colocar uma comida úmida aqui dentro. Então, nesses casos, a gente usa os comedouros, né? A gente tem alguns comedouros que são mais altos e com a borda mais baixa, né? Então, muito se fala sobre o gato não encostar os bigodes no prato enquanto ele come. E a altura deixa ele numa posição mais fácil, mais anatômica para ele comer. Tudo isso facilitando a ingestão. Se o seu gato ele é saudável e tem um apetite bacana, isso na verdade não seria um problema. Pelo contrário, a gente quer dificultar a alimentação para ele comer mais vezes durante o dia. Agora você tem um gato que ele é velhinho, ele não se alimenta bem e tudo mais, quanto mais fácil você deixar para ele, melhor, se a sua preocupação é em relação à quantidade de alimento que ele vai ingerir, tá? De qualquer jeito, eu não gosto de deixar comida à vontade o tempo todo para o gatinho, porque isso traz algumas desvantagens. A gente tem um curso que fala justamente sobre como oferecer a alimentação para o gato da melhor forma possível. Então, se você tiver interesse, tem aqui nas descrições, tem o link para você acessar o curso.
Em relação ao material dos comedouros e bebedouros, existe uma polêmica grande, inclusive, sobre os nossos pratos, as nossas panelas, né? E o que os estudos estão indicando? Para a gente tomar um certo cuidado com alguns tipos de plástico, porque eles podem mudar o cheiro do alimento, o cheiro da água, e no caso dos gatos eles são bastante sensíveis. Na dúvida, vidro, cerâmica e aço inox parece que são as melhores opções. É claro que a gente sempre tem que estar atento aos novos estudos e, se tratando de água, a gente pode verificar qual tipo de bebedouro ele usa mais. Falando nisso, vamos falar aqui dos bebedouros. Bebedouro, já diferentemente da alimentação, a gente normalmente tem que estimular com que os gatos ingiram mais água. Então é legal a gente ter várias opções e prestar atenção no comportamento do gato também. Uma das coisas que se sabe é que os gatos gostam de água em movimento, como se fosse água corrente. Então, se a gente tem uma maquininha como esse aqui dentro, que faz a água ficar circulando, estimula o gato a tomar mais água. Eu mesmo já fiz esse teste em Gatize e com a própria Mia, e ela mostrou claramente que ela prefere água corrente. Mas mesmo assim é legal ter mais de um bebedouro em casa. E aí você pode não só testar o material, o tipo de bebedouro, mas a posição e o local da casa que ele mais gosta de beber água. Então, não economize aqui em quantidade de bebedouros. E você pode experimentar, por exemplo, um com água parada, um com água corrente, um de um determinado material, outro de outro material. Se tratando de plástico, é importante a gente comprar de marcas confiáveis, porque existem plásticos que são mais tóxicos e esses a gente deve sempre evitar. É muito comum a gente encontrar esses combos, né, em que você coloca, fica tudo organizado, a comida e a água um do lado do outro, tá? Se tratando de gato, isto não é legal. Por quê? A gente não quer que a água tenha odor de nada, né, de preferência nada e muito menos de ração. E como a ração fica do lado da água, essa contaminação acaba acontecendo e muitos gatos tomam menos água por causa disso. Se você já tem um desse e quer fazer o teste, não tem problema ter água aqui do lado, mas dê outras opções e observe se o seu gatinho prefere os outros bebedouros, porque provavelmente ele vai preferir, principalmente se for algum de água corrente, né, de água que fica aqui circulando. Gostou das dicas? Espero que tenha te dado muita informação para você escolher o melhor comedouro e bebedouro para o seu gatinho. Estamos aqui com o porta-mala cheio de coisas que a gente pegou da Pets, vários comedouros, vários brinquedos. Estamos indo na Catland testar. Bom, vamos lá ver. Eu trouxe aqui os potes para fazer um teste super rápido, tá? Só para vocês verem. É um teste que não vale muito, mas aqui é só para um testezinho. Então esse aqui. Vamos lá, galera. Quando a gente tem vários gatos, é legal às vezes a gente oferecer, quando a gente vai dar comida em pote de ração mesmo, oferecer numa distância suficiente para eles não brigarem, né? Alguns gatos, por causa da comida, eles acabam chegando mais perto do que o outro gostaria e às vezes eles podem acabar se machucando. Então aqui a gente pode ver que todos fizeram sua função básica, né? Eles com uma comida gostosa, todos eles comeram. Aqui a água que está simulando que ela está corrente, a mesma água que fica passando várias vezes. E muitas vezes eles tomam a água que está caindo, mas esse aqui ele pega água em movimento, mas no fundo. Então a água está em bastante movimento aqui, olha. Então para o gatinho é como se a água fosse corrente. E todos esses comedouros vão ficar de presente para esses gatos lindos também.